Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é a Bia Batista falando sobre liderança. Então, vou falar um pouquinho com vocês hoje de um erro que destruiu a minha equipe completamente. E aí, antes de começar a falar dele, eu vou elencar algumas situações que levam esse erro a ser cometido mais vezes. E, infelizmente, é uma coisa muito comum e que todo mundo faz, que não tem conhecimento, sendo bem clara. As pessoas que não têm conhecimento costumam fazer isso, e é a pior coisa que elas podem fazer na equipe dela. Mas vamos lá. Vou contar um pouco do que aconteceu comigo e a experiência que eu tive. Então, o maior erro que eu considero que eu cometi na minha equipe neste aspecto foi o seguinte: eu tinha uma pessoa que não era muito boa de resultado. Na verdade, essa pessoa um dia foi boa de resultado. E a minha equipe, durante muito tempo, foi uma equipe hospital, sabe? A gente trabalhava num call center e éramos uma equipe de 30 supervisores. A operação operava com mais de 1.000 pessoas, mais ou menos. E aí, todos nós tínhamos de 25 a 30 atendentes. Nessa época, a minha equipe era a equipe que recebia o profissional que nenhum outro supervisor queria. Então, a minha chefe geralmente falava assim: olha, tem um desafio para você. E aí, quando vinha esse desafio, eu já sabia que era bucha. Mas, em geral, o desafio, quando ele vem para nos capacitar a ser melhores. Neste caso, quando essa pessoa veio e ela trouxe esse desafio para mim, por ser nova em gestão de pessoas, eu não sabia como lidar nessa situação. Era uma profissional que faltava muito, então era muito absenteísta. Quando ela ia trabalhar, ela chegava atrasada. E lá no call center a gente tem uma questão de pausas. Então tem pausa de 10, a pausa de 30 e a última pausa de 10. E no meio dessas pausas tem uma pausa emergencial, caso a pessoa precise ir no banheiro, está fora do horário de pausa dela. E essa funcionária era uma das pessoas que tinha um nível de pausa maior no caso da pausa emergência. Só para contextualizar, para vocês não ficarem perdidos. E tudo isso era medido por indicador que chama aderência. Então, quanto mais aderente a escala do funcionário ele fosse, mais próximo ele seria de 100%. De acordo com que ele fosse perdendo, tirando as pausas fora do horário, ele ia ficando fora da aderência. E essa menina era uma das pessoas que tinha a aderência mais baixa da operação inteira. Na época, minha chefe falou assim: olha, eu vou mandar ela para a sua equipe para não desligar ela, porque eu não sei quem mais vai dar conta dessa menina. E aí ela foi para minha equipe e chegando lá eu fiz uma acolhida, só que como ela já tinha pulado de supervisor em supervisor, e isso também é um grande erro, ela chegou na minha equipe já desmotivada e ela já não queria trabalhar, ela queria ser desligada. E aí a minha equipe sempre foi muito fechada e os meus operadores sempre foram muito parceiros comigo. Então, sempre que eu tinha alguma pessoa para voltar para o eixo, vamos dizer assim, voltar para o trilho, a equipe ia lá, pegava essa pessoa e voltava de novo. Minha equipe trabalhava praticamente sozinha, eu passava quase o dia todo em reunião, porque eu participava de alguns eventos fora, e aí a minha equipe trabalhava sozinha, eles operavam quase que independente. Eu ia lá para aplicar um feedback de monitoria de qualidade, enfim. E aí, neste caso dessa operadora, ela, infelizmente, eu cometi esse grande erro com ela e deixei ela isolada. Como ninguém da equipe queria ficar perto dela, por ela ser uma pessoa muito negativa e ela tá fora do que a equipe acreditava ser bom para a equipe, ficou redundante, mas assim, os meninos acreditavam que existia um perfil de pessoa ideal para fazer parte da panelinha deles, que era a equipe. Então, a minha equipe era muito fechada. Como eles se resolviam sozinhos e eu ficava muito tempo fora, eles se apoiavam e eles se ajudavam. E essa menina foi para a minha equipe e eles excluíram ela. E eu deixei. E esse foi o meu maior erro. Por que esse foi um grande erro? Porque os seres humanos, eles são sociáveis. Desde a época do tempo das cavernas, que as pessoas sobrevivem em bandos. E o nosso subconsciente busca isso o tempo todo. Então, quando eu tomei a decisão de deixar a minha equipe isolar ela, na minha cabeça eu acreditei: nossa, vai ser muito bom. Por quê? Ela vai se sentir isolada, ela não vai ter o que fazer, ela vai ter que voltar para o eixo. E esse é o tipo de pensamento que eu tenho certeza que todo líder que não sabe disso comete.
Porque a pessoa, na verdade, ela começa a buscar pessoas parecidas com ela. Então pensa só, você está no ambiente de trabalho e você é excluído. Isso é péssimo, 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 péssimo. Eu me arrependo amargamente por ter feito isso. E já eu vou contar para vocês o porquê. Quando eu fiz isso, na época, com essa operadora, ela ficou muito mais desmotivada do que ela já estava. Eu já tinha usado várias coisas para resgatar ela, mas nada dava certo. Então, naquele caso em específico, o que tinha que fazer era o desligamento. E aí a minha chefe ficou protelando, porque eu precisava da autorização dela para poder fazer isso. E no caso, não consegui desligar essa operadora. Foram 3 meses, o suficiente ela na minha equipe para destruir o meu resultado. E além de destruir o meu resultado, fazer eu perder minha meta de turnover quase do ano. Tá? A gente tinha uma meta de turnover mês máxima. E aí eu perdi quase a meta do ano por conta dela. Como eu isolei ela, ela começou a se aproximar das pessoas fora do ambiente de trabalho. E aí ela pegou o contato das pessoas via WhatsApp, começaram a conversar e fizeram um grupo. E isso é super normal, gente. Qualquer ambiente de trabalho isso acontece, as pessoas se comunicam. E aí ela começou a minar aos poucos a minha equipe. E eu lembro que a minha equipe tinha nessa época 25 pessoas. 25 pessoas. 25 pessoas. Enfim. E quando eu comecei, eu percebi que cada vez mais a minha equipe estava atrasando, as pessoas estavam saindo do meu controle, eles não estavam se apoiando tanto mais, começou a rolar umas intrigas dentro da equipe e eu ficava muito tempo fora, então não tinha tempo suficiente para gerir esse problema. No decorrer do tempo, quando foi passando, essa pessoa foi angariando mais gente para a causa dela. Então ela foi pegando mais pessoas para a causa dela. E naquela época eu achava que não estava acontecendo nada. Eu estava vendo o resultado ruim, mas eu não sabia o porquê. E existem esse tipo de profissional, às vezes, chamado de maçã podre. Né? Aquela maçã podre que quando junta com as outras, ela apodrece todo o resto. Eu não gosto muito de usar esse termo porque eu acho ele baixo, mas eu vou dizer uma pessoa tóxica. Ela era uma pessoa tóxica porque ela se tornou. Ela foi uma atendente muito boa, em algum momento a empresa errou com ela, o supervisor dela errou com ela, e quando ela chegou na minha equipe, ela já não queria mais nada, ela só queria sair da companhia. E aí, quando chegou nesse ponto que eu percebi aonde eu estava, quando eu acordei, que eu falei assim, putz, que merda que eu fiz, eu vi que eu teria que desligar, além dela, mais 7 pessoas, porque não era resgatável mais. Todos aqueles, mas isso, gente, foi no prazo de 3 meses, tá? Todas aquelas pessoas que eram boas de resultado ou que eram ali mediana para boa, caíram. Então, existe um quadrante, não sei se vocês já viram, de habilidade, deixa eu lembrar aqui o que é. Mas, enfim, depois eu ponho para vocês aqui o quadrante. Mas eu sei que no quadrante inferior, você tem as pessoas, vamos dizer assim, as pessoas que têm um resultado menor. E aí no quadrante superior você tem as pessoas que têm um resultado maior. São pessoas que você precisa gastar menos energia e treinar menos porque elas já são boas o suficiente. Mas eu tinha pessoas que eram boas, mas elas precisavam de incentivo. E essas pessoas que estavam nesse quadrante da parte de baixo, que tinham muito conhecimento, mas não tinha tanta motivação, tanta vontade, tanto motivo para ação, para agir, elas voltaram para o quadrante de trás. Então, se vocês quiserem, tiver interesse, depois eu faço um vídeo sobre isso. Mas essas pessoas que estavam nesse quadrante de baixo aqui, elas ficaram desmotivadas. E além disso, não vou dizer desmotivadas, elas deixaram de acreditar que era possível entregar um resultado bom. E como eu disse no início do vídeo, se eu tivesse agido da forma correta com essa pessoa, se eu tivesse tentado um pouco mais resgatar ela, ou melhor, se eu não tivesse excluído ela da minha vida, da minha equipe, se eu não tivesse deixado ela sentar isolada, se eu não tivesse deixado ela sozinha, eu poderia ter evitado isso. Porque na época eu tinha os 25 operadores, eu estava entre a equipe, uma das equipes mais tops da operação, de 30 supervisores, eu estava ali pelo menos no ranking de 10, e eu caí lá pro 20, porque... do 20 não, muito mais, pro 25.
E isso foi muito duro pra mim. Isso foi um golpe, vamos dizer. Porque eu não esperava isso nunca. Eram pessoas que eu tinha uma facilidade muito grande de trabalhar e eu sabia o que elas buscavam, eu sabia o objetivo da vida delas, eu sabia o porquê que elas estavam trabalhando e eu atuava na causa raiz do propósito da vida delas. Mas com essa menina eu não consegui. E se você está assistindo esse vídeo, amadinho, um beijo pra você. Mas com essa pessoa eu não consegui fazer isso. E acabou que depois de um tempo, infelizmente meu resultado lá no chão, eu tive que fazer o desligamento dela. E uns 2 a 3 meses depois eu desliguei mais 8 pessoas da minha equipe. Então, num prazo de 5 meses, eu cega sem enxergar isso, foi o suficiente para ela influenciar e fazer com que as outras pessoas da equipe deixassem de acreditar. Mas o erro não foi dela, o erro foi meu. Porque eu acreditei que deixar a pessoa isolada ia ser o resolutor dos meus problemas, vamos dizer assim. Que ela iria voltar para o eixo. E na verdade não. Quando a pessoa se sente, o ser humano ele é sociável. Quando a pessoa se sente isolada, ela tende a buscar semelhantes. E aí ela começa a ver pequenos problemas e como todo mundo eu tinha muitos defeitos. E aí ela começou a fazer comentários durante as reuniões, ela começou... E aquilo ali foi me desestruturando e eu realmente perdi toda a inteligência emocional que eu tinha construído. E acabei no prazo de uns 5 meses tendo que desligar 8 pessoas da minha equipe. Vou até fazer uma conta rápida aqui de quanto que isso representava na época. Porque para 25 pessoas eu desligar... Um momento, gente. Eu desliguei 31% da minha equipe. Então foi muita gente. Eu desliguei muita gente da minha equipe por conta desse erro meu. Enfim, né? Foi um absenteísmo absurdo que eu tomei por conta disso também. Eu perdi metas absurdas, porque eu tinha meta de aderência, ABS, absenteísmo e turnover. Então, esses 5 meses que ela teve na minha equipe, eu perdi todas essas metas. Não os 5, né? Mas pelo menos os 3 primeiros eu perdi aderência e absenteísmo, porque ela faltava muito e quando ela ia, ela ficava só de pausa. E nos outros meses eu perdi turnover e ABS, porque os outros começaram a repetir o mesmo comportamento dela. Mas vamos voltar aqui ao assunto que eu estava falando antes. Quando a pessoa quer ser desligada, em geral, ela começa a fazer coisas que vai contra os valores da empresa. Eu acredito que todos vocês já passaram por isso. Líderes que já passaram por isso, se não passou ainda, um dia vai passar. Essa pessoa começa a deixar de acreditar nos valores da empresa e ela começa a fazer o contrário. E além disso, ela vai despertando um nível de insatisfação muito alto. E uma outra questão que eu acredito que seja muito importante falar para vocês é que nessa época, como eu ainda tinha meus 20 anos, como eu disse no vídeo anterior, eu virei supervisora com 19. Então, aos 20, 21, eu estava com esse problema na minha equipe. Mas todas as vezes que eu recebi uma pessoa nova na minha equipe, essa pessoa era muito bem acolhida. Mas neste caso não consegui. E aí gerou todo esse estresse, essa insatisfação, esse momento de tristeza e angústia, porque eu perdi funcionários muito bons ao deixar essa funcionária isolada. Então não cometam esse erro, porque deixar uma pessoa isolada é pedir para ela com certeza se sentir mal e fazer coisas para piorar cada vez mais o clima da equipe, o clima organizacional em si, porque na verdade ela era amiga de outras pessoas, de outras equipes, e alguns desses funcionários também foram desligados. Então assim, as perdas de gente, de pessoas, são incalculáveis. Não pode se fazer isso dentro de uma equipe, principalmente porque a equipe em si tende a ficar com medo disso acontecer, então você gera um clima pesado. A equipe fica assim, nossa, eu vou fazer isso com ela, mas e se for um dia? E se eu quiser fazer isso um dia e a minha supervisora causar essa mesma situação, esse desconforto? Enfim, é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês hoje. Um beijo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem aqui nos comentários. Até mais!